Bem-vindos ao programa Fala Mongolê, da Mongolê TV, o programa de debates onde os angolanos falam a sua moda aqui no Reino Unido. Manuel Vicente, o vice-presidente da Angola, foi acusado no passado dia 16 de fevereiro dos crimes de corrupção ativa na forma agravada, branqueamento de capitais e falsificação de documentos. Segundo o Ministério Público português, o procurador Orlando Figueira terá alegadamente recebido do Manuel Vicente uma soma de cerca de 760 mil euros como contrapartida pelo arquivamento de uma investigação relacionada com suspeitas de branqueamento de capitais a propósito da compra de diversos apartamentos num complexo residencial de luxo na zona de Cascais por parte do Manuel Vicente. Bem, esta informação vazou para os órgãos de comunicação social e como se fosse uma tragédia ou como se de uma tragédia se tratasse, passou a ser o dia a dia nos mídias portugueses e chegou a ser mesmo, a notícia passou a ser um escândalo. E como tal, várias reações têm surgido, quer da parte da Angola, quer da parte do governo angolano, bem digo, quer da parte dos angolanos no seu todo, dos portugueses e povos de outras nacionalidades. Por isso estamos aqui hoje sentados para conversar sobre este caso e a corrupção no geral. Hoje temos alguns membros que não se encontram presentes, mas ainda assim temos também novas caras. Do meu lado esquerdo tenho o Mário Azevedo, aqui do meu lado a nossa cota amada Teresa Santana, do meu lado direito já o Paulino que fica, o Gica Tetengua e o senhor Mário Santos. Estamos aqui hoje para falar sobre esta situação que, sem dúvidas, é um dos assuntos que mais se fala em Angola, em Portugal, é o assunto que mais foco, mais eco faz na comunicação social e não só nas redes sociais. Como vocês sabem, houve várias reações em relação a esta situação, que inclusive pode dizer até que estão a pôr em perigo as relações entre o Estado angolano e o Estado português. Isso que nós vamos procurar aqui debater. E eu quero aqui passar aqui rápido a reação do governo angolano em relação a esta acusação do Ministério Público português em relação ao senhor Manuel Vicente, que diz que o governo angolano classifica como inamistosa e despropositada a forma como as autoridades portuguesas divulgaram a acusação ao vice-presidente de Angola. Luanda alerta ainda que a acusação ameaça as relações bilaterais entre Portugal e Angola. Nós vamos aqui, de forma assim tradicional, de forma habitual, eu vou passar a palavra primeiro para a Mana Teresa. Antes de nós conversarmos um pouco, analisarmos a relação o aspecto da relação entre ambos os Estados, se de facto isso é motivo ou não para pôr os dois Estados numa posição de perigo no que concerne a ruptura das relações. Eu queria que a gente aqui falasse inicialmente do caso em si, Mana Teresa, do caso em si. Estamos aqui diante de uma investigação que foi feita em Portugal pelo Ministério Público, de um crime que tiver acontecido numa altura em que Manuel Vicente era simplesmente não, mas não era a posição que ocupa agora do vice-presidente da República, era o PCA da Sonangol. Como é que a Mana Teresa vê este caso, sem ter que ainda analisarmos a questão das relações entre Portugal e Angola? Bom, para mim o que é mais marcante é aquela situação em que do gato escondido com o rabo de fora e apanhados em flagrante e está tudo a correr, que nem quando vês aquelas salas como tem baratas à noite, baratas também, quando se acende a luz todas as baratas fogem. É o que está a acontecer neste momento no caso da corrupção angolana. A corrupção angolana é uma coisa internacional, está a ser investigada em vários países, inclusivamente na União Europeia. A França durante muito tempo não fez nada em relação às queixas de coisa, mas nessa área já começam a ser levantadas questões em relação ao
os deals são feitos entre autoridades angolanas e os vários governos na Europa, sobretudo os bancos e empresas que têm negócios com Angola. Angola está neste momento a ser investigada por várias fontes. E por quê? Porque aquele ditado que o meu avô dizia: o cântaro tantas vezes vai à fonte que um dia deixa da asa. E é o que está a acontecer com Angola hoje. Acharam-se com uma segurança tal que, pronto, estavam de tal forma tão altos e partiram para esse processo de enriquecimento fácil, enriquecimento à custa do erário público, e o resultado é o que nós estamos a ver hoje, porque ninguém fica rico da forma como muitos angolanos, a partir do Estado, passam a posição de ministros, passado uma semana, 2 semanas, já estão ricos, que dá podres de ricos. É uma coisa impossível, não acontece em lugar nenhum. Por isso, o dinheiro do Estado, que devia ser aplicado para as necessidades do país, foram desviados e continuam a ser desviados. Foram utilizados para a compra de outras autoridades e parceiros e cúmplices a nível dos subornos e do uso para impor os dinheiros cá fora. E o resultado é que puseram em xeque uma série de situações. E agora estão a ser investigados. É isso, Maria Teresa, vou aqui passar para o Paulino. Paulino, a pergunta é a mesma. O que achas? Como é que tu vês essa situação, esta acusação? Como disse, é uma notícia, já não é bem notícia, mas é um dos acontecimentos que mais se fala no seio dos angolanos, mais se comenta no seio dos angolanos, dos portugueses. As redes sociais estão carregadíssimas dessas informações. Tivemos há tempos o caso da reportagem da SIC, o assalto ao castelo, que também mostrou casos sérios de corrupção de pessoas ligadas à elite governativa angolana. Como é que tu avalias esse caso? A avaliação é simples e clara, e devemos ser até concisos. Nesse caso, começo a concordar com a Maria Teresa, uma vez mais, que não é, a posição de Portugal não é unilateral. Portugal não está a atuar sozinho. Gostaria de lembrar também o que sucedeu Bob Geldof, uma vez numa das conferências em Portugal. Bob Geldof acusa Portugal, ou faz um apelo a Portugal, dizendo que Portugal seria o conduto, ou é a plataforma correta ou a mais ideal para criar uma pressão na investigação de tudo que se ocorre em Angola. Portanto, essas palavras me lembro como se fosse hoje, e é simplesmente o que está a acontecer. Eu acredito que Bob Geldof não estava a ser um profeta, mas estava apenas a advertir ou a pedir a Portugal que atuasse. E eu acredito que nesse contexto internacional é o que está a acontecer. Por exemplo, Portugal está a ser usado para tomar iniciativa na investigação. Isso já está claro. Portanto, Portugal não está a fazer sozinho, e esse é o cuidado que a Angola deve ter. Portanto, ver Portugal ameaçar Portugal estaria a ameaçar o mundo nessa questão tão coerente, não é? Tão visível. Somos conhecedores da corrupção em Angola desde que tínhamos 15 anos, desde que tínhamos 12 anos. Não é? Portanto, o angolano tem a fama de corrupto desde o professor até o ministro, não é? Portanto, disse uma vez o Rafael Marca que a corrupção em Angola é generalizada. Então, essa é a questão, acabou e estamos vistos, não é? Agora, é uma questão de resolver isso, é um mal que vem para bem. Digo mais uma vez disse que me sinto envergonhado de ser angolano nesses tipos de situações, porque temos muito que dar para sermos conotados como corruptos, nesse caso, e na imagem do vice-presidente. Isso, ainda mais quando a riqueza da segunda pessoa, né, da hierarquia da governação da Angola. Chica, a pergunta é a mesma: como é que vês essa situação? O vice-presidente do nosso país a ser acusado, quer dizer, liga-se à televisão, abre-se os jornais, vai-se para a internet, e a notícia, quando se fala de Angola, é de um vice-presidente a ser acusado de corrupção ativa, quer dizer, o corruptor nesse caso, e mais grave ainda porque corrompeu um procurador.
do Ministério Público português, quer dizer, torna as coisas ainda mais sérias e feias. Exato. Portanto, falar aqui, em primeiro lugar, aproveitar para cumprimentar, né, todas as pessoas que estão a nos ouvir o programa e cumprimentar também os colegas de painel, dizer que esta corrupção que teve agora este desfecho do Manuel Vicente, já temos sido avisados, já foi aqui dito, já temos tido recados de outras pessoas que com matéria qualitativa têm estado a nos avisar do mal desta corrupção. E eu vou-me apegar num sítio em que nós estivemos lá no Royal Society em Soas, quando fomos na apresentação do livro do professor Ricardo de Oliveira, que é reitor da disciplina de Política e Ciência da Faculdade de Oxford. Ricardo de Oliveira, no livro que, se calhar eu devo estar, se eu não souber bem o título, Angola Magnificent Beggar. Só Ricardo de Oliveira, naquele livro, uma investigação de quase 10 ou 12 anos, vem demonstrar com uma matéria qualitativa e que veio de Angola, dado por angolanos e muitas entrevistas por angolanos mesmo, membros do governo, o que é que pode, o mal desta corrupção até onde pode chegar. Sim, ele já previa no livro. Já previa. Então, Ricardo de Oliveira nos chamou a atenção. Também temos que ver do lado de Portugal, teve um ator que sempre chamou a atenção à corrupção, mas não chamou só do ponto de vista de chamar a atenção dos angolanos, mas chamou também dos portugueses, que é Paulo de Moraes, que é um dos grandes investigadores da luta contra a corrupção, sim, da transparência. E falando em transparência, Paulo de Moraes diz mesmo que Portugal, mesmo dentro da União Europeia, está à frente da Espanha, está à frente da Grécia em termos de corrupção, só porque a Grécia foi bankrupt. Portanto, Portugal não tem sido um país muito bom no ponto de vista de trazer à tona a transparência sobre esse dinheiro que entra e sai. Portugal tem ocultado isso. Quando vamos no campo da União Europeia para falar um bocado dessa questão em termos internacionais, quando se fala, portanto, dessa imigração excessiva que vai acontecendo no mundo hoje em dia e que temos irmãos que estão a morrer no Mediterrâneo, essa extrema-direita que vai nascendo na Europa é uma extrema-direita que quer saber qual é a razão com que eles vêm aqui. E já ficou provado que é a corrupção. Nigel Farage, que faz parte do líder do partido do UKIP, independentista, confrontou Durão Barroso na União Europeia por causa dessa situação. Você tem sido uma pessoa que tem ocultado certas coisas de países como Angola para não chegarem até aqui à União Europeia. Então, portanto, essa situação da corrupção, nós já tivemos pessoas a nos avisar e matéria relevante sobre isso. E o mais deprimente que é que tem se dito hoje em dia que quem cala consente. O governo angolano já disse, mas seria bom também o vice-presidente da República de Angola vir por uma questão de ética e de moral e um princípio, dizer-nos o que é que se está a passar, porque vejamos, Fidel de Castro em 2006 foi confrontado pela Forbes a dizer que tinha 900 milhões de dólares e o Fidel de Castro saiu e diz, eles que venham provar onde é que saiu esse dinheiro, eu não tenho esse dinheiro, venham provar. Quem cala consente. Estamos perante essa situação e eu acho que daqui nós já temos muitas outras lições que se perdeu muito dinheiro nosso fora. Daqui temos que ver quais são as lições que vamos apanhar disso, o quanto vamos perder e que as pessoas passem a ser mais sérias. Não digam, para terminar já, não dizem só que vamos deixar de fazer negócio com os empresários corruptos ou não dizem só que vamos combater a corrupção, é uma missão de nós todos, mas que têm que mostrar quem são esses corruptos. Depois, mais lá à frente, vou aproveitar também para falar um bocado da corrupção dentro das instituições do governo, que isto é uma situação deprimente. Vamos envolver. Bem, eu passo aí para o senhor Mário Santos. O que acha? Esse é mesmo só sendo em estilo de pontapé de saída, né? Quer dizer, eu acho que desta situação da corrupção em Angola tem-se falado até exaustão. Bem, para além daquelas explicações bem fundamentadas, quer dizer, que são objetivas em relação à questão, eu penso que dispensaria de estar a dar mais a chega desta forma e preferia, se calhar, ver a questão assim, fazendo uma analogia com a questão de uma doença.
Bem, quer dizer, há vezes que eu prefiro ver essas questões políticas, económicas, mais no fundo dos males, da perversidade do homem. Quer dizer, é um aspecto que se calhar a gente pode encontrar uma resposta em relação aos males que os nossos compatriotas desenvolvem. Não é? Os males são estes. Quer dizer, esse caudal infinito de rios terríveis de dinheiro, mas muitos dinheiros que fazem impressão, porque são dinheiros que têm corrido em grande abundância e há muito tempo. E fica assim um estranho, mas porquê que o fazem? Porquê que há essa tendência de se ficar com muito dinheiro? Porque repara que estamos a falar de pessoas que não tiveram herança como têm as pessoas novas. Eram pessoas pobres, viviam nos boceques. Eram aqueles que lutaram, tiveram que lutar contra o colonialismo exatamente para podermos ter a possibilidade de ter uma vida condigna que os angolanos, a maior parte, não tinham. Quer dizer, é estranho, mas muito estranho, que estes que tiveram a missão exatamente fazer com que os coitados dos angolanos desviaram-se do propósito tivessem, fossem depois aqueles que acabassem desfrutando, pelo contrário, aquilo que devia ser exatamente para bem dos angolanos. Quer dizer, serviço exatamente dessa gente. É que no fim de contas houve um desvio, quer dizer, houve um oportunismo. Quer dizer, propuseram-se a fazer qualquer coisa que seria para bem dos angolanos, que no fim de contas não foi feito. Houve mentira. Quer dizer, se não tivermos aqui a buscar adjetivos bem estanques para a situação, a gente pode falar é falso. Bem, como se não bastasse, quer dizer, entra-se depois numa sede de possuir. Isso tu faz lembrar até havia os livros, aquelas histórias de quadradinhos, tipo patinhas no ponto colonial, havia-se. Tipo patinhas era um pato que tinha psicose de ter muito dinheiro. Então, tinha psicose de ter muito dinheiro, então ele até ficava aflito em não gastar, que é para crescer mais ainda. Então, todos os dias tinha que estar a ver em que nível é que estava o dinheiro e dar um mergulho naquelas notas. Dá a impressão que os nossos irmãos entraram nessa psicose do tipo patinhas. Então, fica assim, quer dizer, uma psicose que no fundo parece também um vírus, mas um vírus estranho, que a gente tem que ver exatamente o que é que se passa. Porque não é o dinheiro para viverem, é o dinheiro para ter. Um dinheiro que, inclusive, são dinheiros que servem para países ter a sua vida. O que é que se passa? E é isso que leva, que com vontade ou sem ela, que não fazemos isso apenas porque estamos irritados com a forma como governa, é que ficamos preocupados com o resultado desse desvio de dinheiro, porque um país, a população se envolve exatamente com essas situações. Está bem, Sr. Mário, muito obrigado. Vamos fazer aqui uma pausa rápida. E vou passar mesmo aqui já para o Mário, que ainda não disse nada, depois vamos ouvir também a opinião do republicano. Mário, é a mesma coisa, como é que tu vês esse caso, essa acusação do Manuel Vicente sobre o vice-presidente do nosso país a ser abordado pelos órgãos de informação de forma tão negativa, como angolano? Se não estou em erro, pela primeira vez na história da humanidade, um vice-presidente é acusado de corrupção ativa, falsificação de documentos, pela primeira vez na história da humanidade. E branqueamento de capital. Assim, eu não sei por que razão é que o nosso governo está a criar grandes problemas em Manuel Vicente confrontar com a realidade e provar que ele é inocente. Uma vez que o governo angolano está a dar cobertura ao Manuel Vicente, corrupção é crime. A não ser que, para além de Manuel Vicente, outras pessoas também estão envolvidas. Porque para Angola
ou para o governo angolano pôr em risco a relação entre dois países. Manuel Vicente, quando estava a fazer os seus negócios em Portugal, ele não estava a representar Angola. Estava a representar-se a ele próprio. Eram negócios privados. Portanto, Manuel Vicente, quando estava a fazer os seus negócios, não estava a representar Angola. Por isso, seria muito bom ele disponibilizar-se e provar que é inocente. E se houver um crime, espero que o governo português tome medidas, como qualquer cidadão. Bem, eu vou passar aqui para o republicano. Estamos aqui a falar, como disse, do caso sobre... Também sabes qual é o tema que nós estamos a abordar. Inicialmente, nós vamos preferir não tocar muito ainda nas relações entre ambos os Estados, quer dizer, essa possível ruptura das relações, aquilo que vai se dizendo, mas só mesmo assim, de forma de pontapé de saída, só mesmo o que tu achas desse caso em si? Para o vice-presidente de um país, do nosso país nesse caso, a ser acusado em Portugal de corrupção ativa. Portanto, isso já vai tarde, né? Porque pronto, corrupção ativa em Angola e branqueamento de capitais, lavagem de dinheiro em Portugal já existe há dezenas de anos. Pronto, eu me surpreendo porque é que só agora, né, é que pronto, Portugal, a SIC, vamos dizer, o canal televisivo que reportou, porque é que só agora que fazem esse tipo de reportagem, né? Isso é que é que me admira, mas pronto, portanto, deve haver uma razão por trás disso, né? Porque é que só agora estão a reportar, né? Antes da reportagem sobre o Manuel Vicente, já se antecederam algumas reportagens do gênero, a falar, pronto, por exemplo, da pobreza extrema em Angola e outros assuntos que afligem a sociedade angolana. E pronto, eu estou muito surpreso, né, porque é que só agora é que pronto, esses problemas estão a ser reportados pela SIC, porque pronto, como já sabemos, corrupção, Portugal sempre foi lavandaria de dinheiro para, portanto, políticos, nesse caso angolanos, né, já há dezenas de anos. Pronto, que depois só agora é que Portugal está a fazer. Pronto, mas de toda forma é sempre bom, né? É um crime que, pronto, que ele foi acusado, né? Cabe a ele responder ou não responder, até porque também ele tem imunidade, sim, né? Sendo vice-presidente da República, tem imunidade e pronto, não acredito que ele venha a ser julgado, porque devidamente que Angola vai pronto, caçar a imunidade dele para ele ser julgado. Enviá-lo em Portugal para ser julgado, aí seria uma humilhação para o governo angolano. Então, isso, não acredito que isso venha a acontecer. Mas ainda assim, o que está, pronto, o governo angolano não fará isso, mas ainda assim, és da opinião que o Manuel Vicente devia se pronunciar? Ou aqui no país? Na minha vez, na qualidade dele de vice-presidente, tendo imunidade, pronto, eu não vejo na obrigação de me pronunciar, né? Tendo ele imunidade, pronto, não vejo a razão porque ele não vai ser julgado mesmo, então... Não, mas por questões de ética, por questões de ver uma explicação ao povo que ele representa, não achas que devia... Não, aí é que está, eles representam que povo? Qual povo que eles representam? Aí é que está, eles representam a eles próprios, então não vejo razão porque, né? Ele, na qualidade de vice-presidente da República, devia, né? Ou deve uma explicação ao povo, mas aí já dá para ver mais ou menos a arrogância, né? do sistema. Portanto, então, pronto, isso é um caso que não vai dar em nada. Bem, aqui agora eu acho que vamos falar um pouco porque o ponto mais... quer dizer, que as pessoas entenderam que tem que ser o ponto mais o primordial nestas relações entre Portugal e Angola, fruto desta acusação a Manuel Vicente. E, como disse, as autoridades angolanas reagiram. Aqui vale a pena aqui ler, por exemplo, as autoridades angolanas consideram que, juntamente com Portugal, as suas relações deviam concentrar-se nas relações mutuamente vantajosas, criando sinergias e premissas para o aprofundamento da cooperação econômica, cultural, política, diplomática e social, como meio de satisfação dos interesses fundamentais dos seus povos. Quer dizer, isso é parte daquilo, da nota que o Ministério das Relações Exteriores emitiu,
em resposta dessa acusação, e muito se tem falado que isto é um ataque ao governo angolano. E eu aqui quero ler a opinião de um opinion maker, de um analista angolano muito conhecido, que prefiro não dizer o nome, mas para vos ajudar, porque várias pessoas apareceram nos órgãos de informação a dizer que isso foi um atentado, esta acusação é um atentado à integridade de Angola, que há um certo saudosismo por parte dos portugueses, mas aqui vale a pena ler. Ele diz o seguinte: estamos carecas de saber que há um segmento da sociedade portuguesa, da classe média e da elite política que tem uma espécie de pseudo-autoridade sobre os destinos que o país quer seguir. Tem havido uma espécie de caça ao homem ou até mesmo de perseguição de angolanos. Muitos angolanos são alvos de ataques fáceis. O mal-estar constante entre as relações entre Portugal e Angola tem estado mais no lado português do que no lado angolano. Nota-se claramente que tem havido sucessivos ataques à reputação dos angolanos. Bem, eu só fiz essa leitura porque o que está-se a comentar muito em Angola é que é uma perseguição, é um ataque do governo português, do governo a certos grupos portugueses que têm interesses em Angola, à integridade dos angolanos. Quer dizer, criou-se essa situação. As autoridades portuguesas também reagiram. Simplesmente, por exemplo, o primeiro-ministro diz que Angola tem que aceitar que em Portugal há uma separação de poderes. O Ministério Público acusou, o governo não tem interferência, não pode intervir. É assim que funciona um Estado de Direito democrático, não é parte deles interferir naquilo que, ou não tem poderes para intervir naquilo que o Ministério Público faz. Vou começar aqui pelo republicano. Como é que tu vês essa situação? É um ataque das autoridades, das elites portuguesas aos angolanos? É uma perseguição? Ou é simplesmente o Ministério Público como tal, como um órgão independente, investigou? Eu vou ser um pouco direto nesta questão, porque é um pouco até controversial, mas é assim, como já disse naquela hora, porque é que só agora? Então, quando houve o boom, né, quando houve aquele boom do petróleo, quando os portugueses estavam a ir para Angola e tal, o boom do petróleo, né, entre 2002 até 2014, no boom, estavam lá os portugueses a se beneficiar, a mandarem dólares para Portugal. A economia de Portugal estava a crescer, estavam bem, né? Ninguém reportou. Angola que estava. Ninguém reportou onde é que estavam. Os problemas que temos agora em Angola sempre existiram. Agora, quando já há uma série de reportagens, houve uma série de reportagens seguidas, não foi só essa do Manuel Vicente. Estamos a ver, houve já agora, acho que essa é a quarta ou quinta reportagem sobre Angola, da FIC. Mas não estavam a ver essas reportagens no boom do petróleo, quando eles estavam a se beneficiar do petróleo. Por que foi agora? O petróleo baixou, Angola foi em crise, eles também entraram em crise, muitos voltaram, agora já não prestam. Sim, mas no ponto de vista legal, ele foi acusado pelo Ministério Público. Será que justifica-se os angolanos dizerem que isso é um ataque, o governo angolano, por exemplo, dizer que isso é um ataque à integridade da Angola? Porque assim, nós depois da independência, ou depois, por exemplo, da paz em 2002, nós, depois de vivemos um tempo segregado, houve tempo de guerra, então, a partir de 2002, houve praticamente aquele momento de empoderamento, né, dos angolanos. Só que esse momento de empoderamento, infelizmente, não se refletiu em todos os angolanos, né? Foi uma parte que se beneficiou desse momento de empoderamento, de pronto, já agora posso, o país está em paz, já agora pronto. Então, pronto, é um pouco, pronto, eu acho que não é... qual é a palavra? Hipocrisia? Não é pertinente, né? Não é pertinente, pronto, estamos a receber, né? Um chefe de Estado angolano, o vice-presidente de Angola, né? Está a ser acusado em Portugal por ex-opressores de ontem, portanto, que são opressores de ontem, que estão lá para velar pelos seus interesses. Né? Então eles estão lá para velar pelos seus interesses. O que estás a dizer é que caso, por exemplo, o Ministério Público apercebesse-se que houve este crime, cometeu-se o crime,
que o Manuel Vicente corrompeu o procurador. Noutros tempos, noutras alturas, o Ministério Público simplesmente devia engavetar o processo. Já houve casos disso, eu conheço, não vou citar nomes, né? Eu conheço pessoas sou relacionado com pessoas da elite que compraram mansões, prédios em Portugal. Nunca ninguém questionou onde é que saiu esse dinheiro. Não, mas nesse caso, neste caso está-se a tratar de um suborno, de subornar um procurador. Mas é sempre um crime, tudo é crime. Lavagem de dinheiro também é crime. Nunca ninguém questionou malas de dinheiro a comprar prédios, cash ou transferências milionárias para Portugal. Nunca ninguém questionou. Portanto, esse é mais um daqueles casos, né? Pronto, para ser direito contigo, eu concordo que é, de certa forma, uma perseguição, né? Porque, pronto, os opressores de ontem, que nesse caso os portugueses, estão lá apenas para falar sobre os seus próprios interesses. Eles não estão nem aí para a população. Perseguição a Angola ou perseguição à elite a alguns angolanos? Perseguição à elite angolana, aos políticos angolanos. Já não estão a se beneficiar, né? Como antes, já não tem aquele beneficiado. Então agora viraram o jogo, estão no ataque. Bem, porque no boom do petróleo, quem quiser falar, levanta a mão. Todos nós queremos falar. Eu tenho uma ideia, quer dizer, sobre essa questão. É que entre Angola e Portugal existe uma situação de amor e ódio? Amor e ódio, exatamente. É claro, havendo amor e ódio, vai haver alternância de situações, vai haver um momento em que há amores, assim, bem efusivos, e há outros momentos em que o ódio vigora. E é realmente o que tem acontecido. Então, é como aquela situação de comadres que se dão bem, mas que têm inveja uma da outra por várias razões. Bom, Portugal tem exatamente essa situação do facto de ter sido a potência colonizadora. Bom, e fica aquele sentimento de paternalismo que se perdeu. Isto não deixa de existir, isto é uma coisa quase sentimental, se a gente quiser dizer assim. Então fica um efeito um bocado incômodo. Perder exatamente uma teta onde se alimentava bem, faz confusão depois com os efeitos que tiver. O problema é que do lado da Angola existe a reação de quem se libertou. Só que ao mesmo tempo que existe esta reação, existe uma espécie de fio. É como se estivessem refém, inclusive, da própria condição de terem sido colonizados, e então fica aquela afinidade que pelo menos acaba por ser, se não vantajosa, mas conveniente. Então é isso que se explica esses compadrios, essas situações onde, por exemplo, a partir do momento em que dirigentes, a elite angolana, quer dizer, tira vantagens do antigo país que colonizou, quer dizer, entra quase em contradição com aqueles momentos em que falam com o desdém e como é que eu posso dizer, com a reação de quem finalmente se conseguiu libertar de quem dominava, então não precisa e é pessoa adulta e pode fazer a rebeldia como quiser. Só que em determinados momentos acaba por haver essa subserviência. Quer dizer, e Portugal tira, quer dizer, nesse momento acaba por haver uma espécie de troca de favores, de oportunidades, e que existe muito. Porque no fundo é o que tem feito. Portugal tira vantagem quando pode, quer dizer, dependendo dos momentos políticos e principalmente das conjunturas económicas, e vai depois se enrabichando, não é um termo muito bonito, mas vamos dizer assim, porque tenta compensar o facto de não conseguir ter ou continuar a usufruir da Angola como usufruía antes, mas de qualquer maneira vai tirar sempre partido dessa situação. Angola
por outro lado, naquela afã, a elite angolana, no afã de querer exatamente fazer subir toda a patência da riqueza, ou se quisermos o complexo do tio Patinhas, então se serve de Portugal. E Portugal ajuda nesse aspecto. Aí, quer dizer, quando isso acontece, acaba por ser o tal momento de amor. Quando as coisas depois não estão bem, o problema é que nesses embrolhos ou nessas ligações, quer dizer, acabam por haver situações muito perversas. A compra, por exemplo, de casas, patrimónios, quer dizer, feitos às vezes de forma muito, quer dizer, muito à margem da lei, é claro, faz com que depois, mais tarde, em termos legais, as coisas começam a vir de fora. Eu vou passar aqui ao Giga, que já está mesmo, está marcado a piada assim. Não, até não. Era só para dizer, por exemplo, portanto, aqui na Inglaterra, o grande economista que já morreu mesmo. Giga, fala só um pouco mais alto. Sim, o grande economista que já desapareceu, o Adam Smith, sempre falou da inteligência emocionada. Portanto, as pessoas às vezes emocionam-se muito, né? Estou a dizer no caso dos nossos dirigentes políticos. Temos que ser firmes e temos que ser conscientes e mudar a página. Mudar a página no ponto de vista de quê? Não vou ainda falar do ponto de vista legal, né? Daquilo que está a acontecer entre Angola e Portugal. Mas nós também, os angolanos, temos culpa nessa situação toda. Quem é o advogado do Manuel Vicente? É do Ghana? É da Gâmbia? É do Zaire? É português. Quem é o pessoal que o Manuel Vicente lidera? Quem são as pessoas? Na era colonial, se nós compararmos a hoje, diz-se que tem mais portugueses em Angola. Isso não é mal de todo. Mas esses portugueses que estão em Angola foram todos em Angola com bons empregos, bons contactos com os tais as pessoas da oligarquia angolana, e é isso que agora está a dar problema. Então, o que é que acontece? Agora, nos encontramos numa situação muito controversa. É uma situação controversa, porque nós próprios, os angolanos, temos que parar e começar a aprender com as nossas lições e dizer que daqui para frente, o que é que queremos? Fomos nós que nos ligamos a Portugal. Nós tivemos a independência de Portugal, né? Continuamos a nossa vida, nós cada vez fomos acorrentando mais as nossas relações com Portugal em todos os sentidos. Estão lá os bancos, estão os investimentos, vê a teia de aranha que vem naquele livro que eu aconselharia muito de nós para ler, Os Angolanos Donos de Portugal. Aquilo é uma teia de aranha que a pessoa lê aquilo e não percebe como é que isso, e não vem de ontem, não vem de hoje. Eu acho que no fim do dia, quando a gente vê que é uma perseguição contra uns estão a dizer contra Angola, ou contra o Estado angolano, ou contra o Manuel Vicente, temos que aprender lições. E nós hoje em África, e mesmo até em Angola, dizemos que somos o continente mais jovem, né, que tem pessoas de 28 anos. Então, os nossos miúdos precisam de exemplos e de pessoas sérias para dizer que a determinado momento falhamos, mas agora temos que começar a pautar um caminho novo, porque se for assim, um miúdo que está a crescer a ver um dirigente que tem 300 milhões de euros num banco português e no seu país tem terras aráveis, e podia fazer grandes castelos e serem grandes senhores em Angola, e não acontece. Tudo porque temos complexo do que é nosso. Existe algum problema? Então, o que? São as sequelas de guerra, andaram muito tempo na guerra e agora têm problemas mentais. Temos que ver isso tudo para podermos então chegar, porque às vezes dizer que Portugal está contra nós, Portugal é que nos puxou para lá. Vem, podemos ir procurar mão de obra em outros sítios, pessoas para trabalhar connosco, mas nós preferimos Portugal. E agora estamos com essa situação. Daqui para frente temos que ter uma lição de vida. E como é que vamos caminhar? Mas é bem verdade que essa relação entre Angola e Portugal, só para terminar, aqui, nós vivemos na Inglaterra, não vemos os nigerianos que têm negócios aqui, mas está tudo lá criando a Banana Island. É lá na Nigéria. Nosso dinheiro está fora, mano. Isso é um problema. As lições dos Mabutus e os outros líderes não é tido, não são levados em contas nesse preciso momento. É deprimente. Mas vamos perder dinheiro. Eu aqui estou baralhado entre a Mana Teresa e Paulo. Vou ter que fazer pim-pam-pum. Passou. Pronto. Mana Teresa, eu vou aqui repetir. O governo angolano queixa-se da forma como
foi veiculada a notícia e, segundo eles, constitui um sério ataque à República de Angola. A República de Angola, quer dizer, a todos nós os angolanos. E o que eu estou aqui a tentar procurar ver, é claro que há esses jogos de interesses, mas essa situação do Manuel Vicente, por um lado, por ser acusado pelo Ministério Público, por um lado a acusação, por outro lado a forma como a notícia foi veiculada, isso representa um ataque. Será que noutras circunstâncias, como o republicano diz, que nos tempos das vacas gordas ou nos tempos da bonança seria diferente? Como é que a Madre Teresa vê isso? Poderia ser, aliás, era diferente no tempo das vacadoras. Estiveram sempre juntos. Essa colheita é uma colheita conjunta que eles fizeram. Por isso, não podem condenar. Tanto que, se olharmos para o comunicado, o que ele diz não é o conteúdo do comunicado que é problema, mas a forma como esse conteúdo veio veiculado, assim como foi veiculado na notícia. Mas nada, não tem nada a ver. Eles não negam. Aqui fomos mesmo. Fomos apanhados. Devia ser só o problema, fomos apanhados, mas não deviam dizer a toda a gente que fomos apanhados. Esse é que é o problema. E aí, uma série de outras questões podem ser levantadas. Primeiro, no caso de Portugal. Portugal está sob pressão. O escândalo financeiro em Portugal é uma coisa descomunal. Essas coisas, tal como a elite portuguesa, que em conluio com a elite angolana, entraram na roubalheira. A roubalheira teve lugar nos dois lados. Foi roubalheira em Angola e roubalheira em Portugal. Bancos foram à falência. E está a haver uma ação, agora, de coisa, que estão a cair os bancos um atrás dos outros. Já está o Montepio, a Caixa Geral, está tudo ligado, está o BES, está o GES. Por isso, todas essas questões têm um impacto tremendo na vida financeira e no governo e no Estado português. Por isso, quando as investigações são feitas para aclarar a situação em Portugal, se há todas estas ligações, estas linhagens, fica tudo no rolo. Tem que ser tudo desvendado para poderem chegar à ponta da meada. Por outro lado, tem um outro aspecto deste enredo, que vem do Brasil, que também está sobre a mesma pressão de investigação sobre as questões de corrupção do Estado brasileiro, do governo brasileiro, e as ligações da Odebrecht com Angola, com Portugal, que acaba por passar pelos bancos, e está tudo ligado. O sistema financeiro internacional está todo ligado. Quando acontece fica tudo contaminado. Isso é contágio. E por contágio, quer queiram, quer não, a situação se faz, se fizer uma investigação em Portugal, a esse nível, essas investigações não se fizeram porque foi Angola. A investigação foi feita porque foi Portugal. Porque em Portugal há casos terríveis de corrupção e queda de bancos. E como isso afeta e a pressão e a liberdade de imprensa, há jornalismo investigativo que não existe em Angola. Então, nessa base, eles não podem parar, como não podem parar a justiça. A justiça em Portugal é independente do Estado e do poder político. Não podem parar também a imprensa, que também é independente. O Estado não pode interferir na imprensa, por isso. E, sobretudo, no jornalismo investigativo. Eles são obrigados. Tanto que muita gente, neste processo, que continua ainda, são chamados ao Parlamento para terem que, depois, no outro dia, se teve o ex-ministro, primeiro-ministro Sócrates, foi novamente interrogado. Ele está a tentar fechar o processo, mas parece que não vão deixar fechar esse processo, por isso vai continuar. Porque as consequências para o Estado português são terríveis e está a ser acusado por todos os lados, porque a contaminação dos bancos portugueses há outros bancos internacionais. Vai haver ação também do Banco Central, que é o Banco Europeu. Portugal está a esbanjar euros que saem de Angola para Portugal, de Portugal para Angola, porque neste momento o dólar já sofreu a mesma situação. Angola foi banida do uso do dólar. Que não há transações, então as transações estavam a ser feitas através do euro. Esta questão não é uma questão simples. Está em perigo.
quer a própria estrutura depois do Estado português, como a estrutura do Estado angolano. Isso não é uma questão simples. E quando acusações vão a esse nível, desde o primeiro-ministro, que é o caso de Portugal, até ao vice-presidente neste momento, e que já começam a haver mais ligações, porque é isso que está-se a tentar estancar, porque as ligações em relação a Angola, quando se vai a instituição vice-presidente da República, claro, está muito próximo do presidente da República. Para além disso, há outra questão fundamental. A riqueza da pessoa mais rica neste momento, que nós sabemos o que é a bandeira da Angola, que é a nova gestora da Sonangol. Nessa direção, que tem ações na SIC, que é a empresa, praticamente uma das grandes acionistas também do canal de televisão da SIC. Porque quando as coisas começam a ficar, compra a empresa para evitar coisas, mas mesmo assim não conseguiu desta vez contornar de tal forma, não serviu, não foi suficiente para contornar e impor, silenciar o canal, e o canal transmitiu. Está bem, Mana Teresa, vamos ver aqui a opinião do Paulinho. Eu não queria deixar a Mana Teresa falar antes de mim, porque quase me dou por ultrapassado, mas tenho aqui alguns pontos ainda que talvez possam ser relevantes. Eu creio que temos a mesma linha de pensamento. Eu creio que é genuíno, é legítimo as questões expostas aqui pelos dois manos, o GK e o republicano e aqui o Mano Patinho, não é? Eu fiquei. Eu gostei da história do Patinho e só temos que colocar. Eu vou te oferecer um livro. Eu creio que vamos ter que procurar aí as figuras para colocar, tirarmos o Patinho e pormos aí os verdadeiros nomes, não é? Exato. Para esquecermos os patinhos que já deixaram de existir. Mas é assim, respondendo à pergunta diretamente aqui ao Master Angola Vonge, não existe, a minha opinião é que não existe uma questão de ameaça. Há legalidade clara nessa questão. Não existe nenhuma tentativa de abuso de Portugal ou oportunismo. É a minha forma de ver. É um processo legal e correto. Mas essa questão levanta uma série de fatores que demonstra o que sabemos desde muitos anos. A relação de Portugal e Angola nunca foi baseada de Estado a Estado. A relação de Estado, mesmo considerando os aspectos emocionais, os sentimentos, tinha que ser uma relação de Estado a Estado, uma relação inteligente, uma relação de conveniência positiva. Portanto, a conveniência da relação de Angola e Portugal sempre foi uma relação de conveniência negativa. Nesse caso, estaríamos a levantar a questão do Reino Unido e os Estados Unidos. Também tem esse problema não é assim, de colonizador e colonizados, não é uns mais fortes e outros menos fortes. Mas mesmo assim, tem uma relação de conveniência positiva. Portanto, nunca vai haver um Estados Unidos a criar barreiras ou dificuldades entre os dois. A Inglaterra ou o Reino Unido pretende atacar. Não, porque criaram uma estrutura comum que impede este tipo de sentimentos a se levarem de uma forma negativa. Portanto, não é uma desculpa. Não é uma desculpa. E está provada uma vez mais que o legado de José Eduardo dos Santos é o que é, não é? Portanto, não conseguiu criar uma relação internacional, nesse caso com o país mais amigo, o país com quem tínhamos que ter uma aliança mais positiva, o país com quem tínhamos que receber mais ajuda, nesse caso de know-how, seria Portugal. Portanto, criamos uma relação de conveniência negativa, de roubareiras, de lavandaria, e agora queremos pensar que somos as vítimas. Não. Eu até penso que Portugal é a vítima nessa situação. É a vítima nessa situação porque, apesar de tudo, ofereceu o que teve e ainda está aqui para nos alertar que estamos a ser roubados. E agora somos nós os angolanos que estamos a ser roubados ainda a dizer que Portugal está a se aproveitar. Eu creio que é incoerente pensar assim. É incoerente pensar assim porque, está claro, disse aqui o Mano Gica, quem cala consente, aparece então para dizer que é o contrário, não é? Já que Portugal está fazendo mal, diga ao contrário. Olha, dos dirigentes angolanos que eu mais admiração tenho é o Jorge Valentim.
me decepciona agora. Eu estou completamente decepcionado porque era um fã número 1 de Jorge Valentim, que é o ministro das Relações Exteriores, porque eu li Jorge Chicote, desculpa, Jorge Valentim, não sei onde é que buscar o Valentim também. O Jorge Chicote. Eu era um fã a sério de Jorge Chicote, li sobre ele, conheço a biografia, tive um professor que foi aluno dele, portanto, eu tenho uma admiração espetacular e cai num erro tão absurdo, com a experiência que eu tenho, quero falar de ruptura com o país que mais nos oferece, que mais cria balanço para Angola. É incoerente, porque é incoerente quando fala de inamistosa. Portanto, não tem sentido, não tem cabimento nenhum, porque o problema começou desde como criaram a relação de Estado a Estado, que nunca foi relação de Estado a Estado. Era José Eduardo e a sua elite. Não é? É isso. Mário, eu quero fechar esse capítulo, não sei se queres acrescentar algo em relação ao que concerne a ameaça de ruptura entre as relações de ambos os Estados. Queres dizer alguma coisa? É uma ameaça? É um ataque a Angola? O que está a assim, em primeiro lugar, eu gostaria de felicitar a SIC pelo bom trabalho e pela contribuição que tem dado em expor a verdade. Expor a verdade, e eu gostaria que a nossa TPA aprendesse com a SIC que a função da imprensa é de ir à intimidade do governo e mostrar a verdade. Se o que está a ser feito como deve ser. A SIC está de parabéns. E que acredito que muitos casos irão vir à superfície. Agora, falando da África, existe uma tendência em todos os países que foram colonizados roubarem, bem, eu vou usar a expressão certa, roubarem o dinheiro do seu país, da África, dos países africanos, e, por sua vez, depositarem ou usarem nesses países. Como, por exemplo, a Nigéria. O dinheiro da Nigéria está aqui em Londres. O dinheiro do Zaire está na Bélgica, Paris. O nosso dinheiro dos nossos filhos, está em Portugal. Agora eu pergunto, a Ásia, o continente asiático, sabe o que quer. A Europa sabe o que quer. A América sabe o que quer. A África sabe o que quer. A África, caminhando como estamos a seguir, a África só nos resta a miséria. Mas eu acredito que se todos nós, de uma ponta da África até outra, nós temos em África, temos muitos produtos disponíveis. Nós nos preocupamos em comprar leite em Portugal, quando nós temos leite na África do Sul, temos a Namíbia ali ao lado. Por que nós não, entre nós africanos, não usamos o dinheiro que já é pouco entre nós em África? Porque não existe vontade dos governantes africanos, malvados servidores do diabo, ajudarem a África. É só mesmo para fechar esse capítulo. O Paulino falou aqui uma coisa muito importante, falou da conveniência. Então, o que está a acontecer? Eu acho que Portugal, as pessoas que estão a denunciar esses atos, sentaram bem no ponto central dos nervos do MPLA. Por quê? Está-se a aproximar as eleições em Angola e cresce também em Angola a insatisfação popular. Então, isso contra o regime, porque as pessoas não estão contentes. Então, esse tipo de situação, eu acho que para o MPLA, que é o governo de Angola, esperava que Portugal viesse por trás e não por frente. E, infelizmente, não aconteceu isso nesse preciso momento. A conveniência não foi posta em conta. Então, o MPLA está a se ver frustrado perante essa situação e que perde votos. Portanto, isso é uma oportunidade também para os partidos políticos se agarrarem e, neste preciso momento que a gente está, agosto é já daqui a pouco,
isto leva vantagem se souber tirar. Então, este é um dos problemas centrais que eu vejo que o MPLA está a ver dificuldades e está a pôr também em conta nesse preciso momento. Essa é só uma opinião. Eu, antes até de fechar, depois quem quiser rebater, tenho aqui dois aspectos em relação a essa coisa das relações entre ambos os Estados. Um deles foi, por exemplo, a visita da ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, que também acaba por ser a cidadã angolana, não sei, eu acredito que ela tem a dupla nacionalidade, se continua a ser cidadã angolana, que a sua visita ao país foi praticamente barrada, diga-se assim, em abono da verdade, porque foi anunciada 3 horas antes horas antes da viagem dela para Angola. Ela não conseguiu entrar em Angola por causa desta situação, apesar que o governo não diz exatamente qual foi o motivo, mas é o que toda a gente fala, a lógica nos leva a crer que foi por causa desta acusação que ela praticamente foi impedida de entrar em Angola. E depois tivemos agora esse episódio recente em que a Isabel dos Santos, que é a dona da ZAP, que é a provedora da televisão, de canais de televisão em Angola, decidiu tirar da sua grelha de programação os canais da SIC Notícias e SIC Internacional. Eu gostaria que comentasse em relação a isso. A Mana Teresa foi a primeira a levantar o dedo, depois vou passar para o Cotamário. Assim, a ministra da Justiça, que é angolana, que não conseguiu entrar. Como é que a Mana Teresa vê esta... De facto, aí é que eu queria voltar a coisa àquilo que se foi dito no início, essa relação, de certa forma, esquizofrénica que existe entre Angola e Portugal. É que a forma de reagir dos angolanos que pensam que, pronto, agora também somos poderosos, agora também podemos fazer retaliações, vamos retaliar. Mas só que se esquecem que quando estamos na mesma quadrilha, fica difícil a retaliação. Por isso, quadrilheiros apanhados e a quererem retaliar só um lado da quadrilha, não dá bom resultado. Saem no fim, ou muita gente vai sair sem cabeças, ou muitas cabeças vão rolar. É sempre o que acontece. Por isso, neste caso da ministra, pronto, foi uma coisa extremamente extemporânea, porque pelo menos perderam a cabeça, é o descontrole que eu digo, como o Gica que avançou a questão a questão eleitoral. Estamos na véspera das eleições. Este problema tem dimensões que eles não têm qualquer controle e que expõe toda a nomenclatura angolana, inclusivamente o candidato às eleições, que é parte de todo o sistema. Começamos a ver nesta mesma altura o push para maiores relações com a Espanha. A Espanha sempre foi o parceiro na área da polícia, na área da defesa e segurança. Mas agora começa a avançar para outras áreas também. Por quê? Não dá para puxar Portugal. Já que não dá para ir para Portugal, vamos passar para a Espanha. Por outro lado, a questão do monopólio, o facto de em Angola nós termos um monopólio de tudo pertence a uma pessoa. Por que é que temos as nossas telecomunicações todas concentradas numa só pessoa? Só temos a Unitel de mandar Zap. Uma só pessoa é dona de todas essas empresas cruciais, são cruciais em termos de coisa do país. Quer dizer, que é extremamente... É difícil ter uma abertura na imprensa, afeta a imprensa nacional, por isso é que temos a imprensa de porcaria que nós temos. Exatamente, porque está tudo monopolizado. E esse monopólio da imprensa, o monopólio da informação, o monopólio dos dinheiros, o monopólio das redes fundamentais económicas, que neste caso que é o petróleo e os diamantes, numa família só. Porque, por exemplo, temos nesta altura de crise séria, vai-se abrir uma joalheria em Nova Iorque. Nós pensamos que isso não está ligado, mas está tudo ligado. Por que não abriram a joalheria em Luanda? É preciso ir para Nova Iorque para coisa. E para quem quer comprar, não vai comprar, já que são tão ricos, por que não abriram em Luanda? Não está bom fazer em Luanda. Arrecadar divisas, né? Exato, arrecadar divisas e coisa. A
Angola produz diamantes, por que não vai ter lojas de diamantes, de venda de diamantes, em que não podemos ter os diamantes acesso, já que estamos tão ricos assim? Mas não, porque os diamantes estão todos recolhidos numa só pessoa. E esses diamantes é que vão estar a ser vendidos em Nova Iorque. Por isso, temos estas questões estão todas relacionadas umas com as outras. E na altura de eleições, estes aspectos são fundamentais. Os dinheiros que saíram do GES e do BES, foi para eles todos receberem dinheiro do BESA, Angola, que foi à bancarrota, e que ninguém até hoje pagou por nada. Ninguém, o que é o que devia ter feito. Porque se Angola, nessa altura, porque todos vieram com muita força, muita pulungunza na história do combate à corrupção, inclusive o novo candidato às eleições. E é certo que com ele que vai fazer, agora é que devia mostrar. O que é que nós estamos a ver? Exatamente o oposto. A corrupção continua impune e eles continuam novamente a dizer que como é que ele vai combater a corrupção? Por que é que não combate? Não mostra agora que de facto as coisas estão a mudar em Angola e começa desde já, não apenas quando ele tomar poder. Bom, é que caso um pouco. Eu estava a pensar no seguinte, exatamente a propósito. Quer dizer, para fazer recordar, estávamos a falar aqui da ida da Ministra da Justiça, que foi cancelada, e depois também a retirada dos canais SIC, a SIC Internacional. Ali a nossa como medida compatriota. Está tudo entrelaçado. O problema está exatamente, e ela explicou muito bem, é que esse monopólio, que está centrado nos aspectos fundamentais da vida do país, faz com que todas as situações, quer dizer, que acontecendo de forma anómala, é claro, acaba por depois legar uma série de males para toda a gente e todo o país. Senhor Mário, como é que vê essa situação, por exemplo, no caso da Ministra da Justiça, que também é angolana? Que imagem que isso espelha para nós? Qual é a imagem que nós projetamos ao mundo? A Ministra, apesar de ser Ministra da Justiça em Portugal, mas é angolana, bem conhecida, não poder entrar em Angola por causa desta acusação com Manuel Vicente, que foi feita a Manuel Vicente. Como é que vê? Para a nossa imagem ou para a autoestima dos angolanos no geral, principalmente para nós que estamos fora do país. Eu acho que a imagem que deixa é mais o acréscimo, a imagem má que Angola tem dado. Angola tem dado mais imagens perversas, imagens feias, do que o contrário. Portanto, neste caso, não é de estranhar muito. Quer dizer, fica inclusive mais estranho, porque se quisermos depois entrar mais profundamente, quando estivermos a pensar que se trata de alguém que tem a ver com aquelas famílias que, de certa forma, estão bem situadas dentro da nomenclatura, inclusive da elite angolana, aquela que até acaba por ser responsável pelos desvios, a corrupção e toda uma certa coisa. Então aí é como disse, quer dizer, acaba por entrarmos depois naquele terreno da divisão, até familiar às vezes, da divisão grande que existe em Angola. O Paulino quer dar aqui, o Paulino quer falar, mas eu vou passar logo para o republicano, porque ele está apanhando sono aí. Bem, portanto, eu não vou comentar muito acerca da ministra, porque li pouco acerca dessa visita da ministra para Angola, mas em relação a retirada do canal SIC Internacional e SIC Notícias, da grelha de programação. Bem, portanto, acho que nós somos um Estado soberano, né? Pronto, temos instituições capazes de lidar de uma maneira competente com qualquer tipo de assunto. Então, pronto, eu acho que nós podemos muito bem viver sem canais portugueses em Angola. Isso não é o fim. Eles estão a reclamar porque a SIC foi. Qual é o benefício da SIC em Angola? Ajuda em quê? Não, mas a questão é o contexto. O contexto em que os canais foram retirados. Isso é a questão do contexto. Não é que nós não possamos viver sem os canais, mas o contexto tem que ver que a SIC faz parte de um pacote televisivo, nesse caso a ZAP. Os consumidores adquiriram o produto e no processo de aquisição do produto incluía esses dois canais.
e numa altura em que as relações se agudizam, né? E com essas acusações de um lado para o outro, os canais desaparecerem. E depois, por exemplo, eu estive a ler nas redes sociais a questão de não haver aviso prévio. Mas eu estou simplesmente a me referir ao contexto, né, em que os canais foram retirados da guerra. Pronto, é aquilo que a Mana estava a dizer. Então, é muito difícil, né? Nós estamos na mesma quadrilha, né? Estamos a acusar o outro que também fez parte, né, da divisão da... Então, por exemplo, se Portugal fez parte da divisão dos dividendos, então porque foi agora, como já não estão se calhar beneficiar assim tanto, pronto, é que estão a fazer ataques com reportagens, como disse, não foi a primeira nem a segunda, essa já é a quinta reportagem sobre Angola. Então, eu não acho estranho, por exemplo, a entrada da FIC do ar, não acho estranho, porque temos em Angola uma comunicação praticamente controlada, né? Os meios de comunicação estão controlados, estão todos centralizados, né? Não achei nada não me surpreendeu. Mas também não vejo grande necessidade de ter a FIC, notícia FIC internacional, a não ser que, se era assim mesmo para eles, quando faziam parte do pacote, eram canais de futilidades, né? Por isso é que estavam incluídos no pacote. Agora, quando começaram a dizer já alguma coisa mais relevante, porque agora não se permite esse tipo de coisas. Agora, essa coisa de corrupção e tal, não é que eu não estou a dizer que o governo angolano é um santo, ou que Manuel Vicente é um santo, com isso de corrupção, nós temos que combater a corrupção não só em partidos, é na pessoa mesmo em si. Porque mesmo nos partidos políticos da oposição também há corrupção. Eles também, não vou citar nomes líderes dos partidos da oposição, também são sócios mesmo de empresas de diamante, de grandes nomes lá do governo, que também não adianta citar nomes. Então, a corrupção em Angola é um círculo, né, que envolve membros do governo, membros do partido, membros da oposição. Tem que combater a corrupção mesmo em cada indivíduo pessoal. O angolano tornou-se uma pessoa corrupta já desde então, essa coisa de corrupção temos uma longa caminhada. Não vai combater a corrupção da noite para o dia. Não, mas eu tenho problemas quando as pessoas às vezes dizem que o problema da corrupção é transversal, porque e a gente às vezes não sempre nós para. Não estou a dizer que são santos, não estou a dizer que eles são santos, que eles são corruptos, mas agora, o combate à corrupção é que vai ser um pouco difícil. Porque envolve, inclusive, membros de partidos da oposição. Nós vamos para um breve intervalo, nós vamos continuar, vais poder falar, Paulino Gica também quer falar. O Mauro também quer, eu também quero falar. Vamos poder continuar, mas aí o Alfa diz que tem que haver, tem que se fazer um intervalo, e quando o Alfa diz que tem que haver intervalo, tem que haver mesmo intervalo, não sai daí que dentro de uns instantes estaremos de volta. Bem, estamos de volta aqui no Fala Mongolé, a conversa dos angolanos no Reino Unido, onde tudo aquilo que é relevante da Angola e dos angolanos a gente discuta aqui. Hoje estamos a falar da acusação de Manuel Vicente nos crimes de corrupção ativa, branqueamento de capitais e falsificação de documentos, acusações fortes feitas pelo Ministério Público português. Vamos aqui retornar à nossa conversa. Vamos aqui abordar sobre a questão do impedimento da Ministra da Justiça Portuguesa, Francisca Banduna, que porventura também é angolana, de entrar em Angola, e ao mesmo tempo, eu não diria ao mesmo tempo, mas essa medida tomada por Isabel dos Santos de retirar os canais SIC Internacional e SIC Notícias do pacote de televisão da ZAP. O Paulino estava a dar sinais antes de irmos para o break, eu queria falar, o Gica também queria falar algo. Como o Paulino está aqui ao meu lado, vou dar aqui a oportunidade ao Paulino para dizer então, exatamente o que Eu gostaria de começar primeiro pela Isabel dos Santos e pelo cancelamento do programa, né, dos canais. É um ato de irresponsabilidade, insensibilidade e falta de respeito aos consumidores, não é? É um incumprimento dos contratos, primeiro, não é?
eram contratos assinados, contratos vendidos, nesse caso, pagos, e que ela desrespeita, não é? Alguém que se faz chamar engenheira, com o gabarito internacional que tem, até aparece, fiquei com vergonha de ver o outro dia na BBC a dar notícia, nem com isso aprende a respeitar o consumidor, né? Portanto, ela faltou respeito aos consumidores, mas tem um objetivo, não é? E os objetivos ficaram bem claros, nesse caso, é desinformar. Eu não conheço o conteúdo desses canais, mas consegue-se ver realmente que é desinformar, porque o que a SIC estava a fazer, ou está a fazer, é informar a sociedade, mais a sociedade angolana nesse caso, pelo menos nesse aspecto, do que está a acontecer em Angola. E eles não querem que a gente saiba disso, não é? Portanto, esse é o objetivo, bem feito, nesse caso, até podia até bater palmas, bem feito, conseguiu. Mas, graças a Deus, temos as redes sociais, não é? De alguma maneira ou de outra, a SIC é de um país que tem um Estado de Direito que vai continuar a informar sem a necessidade da ZAP. Quem é a ZAP? O que é a ZAP? Portanto, a SIC tem a reputação que tem. A Isabel, por mais que faça, não vai conseguir desinformar a nossa sociedade que é atual, que esse é o objetivo dela, e que se respeitem um pouquinho, não é? Quanto à questão da ministra, uma vez mais, me decepciona a Jorge Chicote, porque também é um ato de irresponsabilidade. A princípio, eu creio que porque existe um convênio de dupla nacionalidade entre Portugal e Angola, portanto, eu tenho a certeza que a ministra portuguesa tem nacionalidade portuguesa, tem nacionalidade angolana, e se não tiver, tem que tratar o passaporte, porque lhe corresponde por direito. E acredito, tendo ela nacionalidade angolana, eu creio que ela não está proibida a ir para Angola, como cidadã angolana ou como cidadã portuguesa. Acredito que o que está aqui a suceder, temos que fazer aqui distinção, é a visita de Estado. Sim, sim. Portanto, ela foi proibida nesse aspecto. Portanto, como portuguesa ou representante do Estado. Né? Sim, como representante do Estado. Portanto, isso sim que criou que ela foi proibida a fazer. Portanto, ir para Angola, essa questão familiar que a gente pode aqui levantar, não. Ela deve estar em Angola agora mesmo, a gente nem vai se aperceber. Portanto, ela pode ir para Angola, acredito que vai às vezes que quiser. Mas agora, nesse aspecto de relação Estado, é onde Jorge... Porque eu prefiro falar de nome, porque estou cansado de estar a falar de um sistema que são 3 pessoas que desenham, não é? São 3 pessoas que desenham. José Eduardo fala daqui, o homem da vida da corrupção já sabemos que é o patinho Manuel Vicente. Portanto, as relações internacionais é Jorge Chicote. Então eu prefiro falar de Jorge Chicote porque é irresponsável. É irresponsável proibir ou cancelar, porque é Angola que está a cortar a relação com Portugal, não Portugal com Angola. É preciso termos isso bem claro. Portanto, desde que Jorge Chicote faz esse lançamento, porque o Estado de Direito aqui em Portugal ou o Tribunal faz uma coisa completamente independente, Jorge Chicote não sabe interpretar a diferença de Estado e Tribunal. Dá-me pena. Dá-me pena Jorge Chicote ao fazer esse tipo de proibição. Portanto, e cortar relações com Portugal é perigoso para Angola. Preocupa-me como angolano, porque ainda tenho famílias em Angola e eu vou para Angola, porque Angola sem Portugal, ou Portugal sem Angola, vice-versa, há muito que se perder. Há muito que se perder, e é aí onde eu chamo de responsabilidade, porque disse ali o mano, onde é que vamos comprar o leite? Eu fui para Luanda recentemente e entrei no supermercado que eram produtos portugueses. Portanto, é preciso começarmos a ter um pouquinho de responsabilidade quando pensamos cortar relações, porque é aí onde se vê que eles não pensam nem sequer na população, não é? E é isso, e Portugal pode até sofrer alguma penalização, mas temos que reconhecer que Portugal tem o privilégio de estar geograficamente na Europa e na União Europeia. Então é aí onde eu acho a pouca incoerência de Jorge Chicote em cortar, nesse caso, a ida da ministra, que foi penosa e pecadora. Portanto, perante ao contexto atual, seria um bocado, acho eu, né? Seria um bocado, não digo infantil, mas seria um bocado de equívoco da parte do MPLA, porque o MPLA que é o governo e quem gera as situações em Angola, deixar com que aquilo, nós todos tínhamos a certeza, conforme disse o republicano, a partir do momento que as coisinhas que estavam naquele pacote, estou a me referir onde estava a SIC, daí da ZAP, se tornassem coisas sérias e trazessem coisas pertinentes à tona
passar-se a ser problema. Então, perante o contexto atual, claro que o MPLA vai alegar, são muitas coisas que eles vão querer alegar, vão dizer que é uma questão de segurança. Nós não queremos que a SIC passe a influência, passe a passar os seus programas, porque aqueles programas, até eles disseram que a SIC tem atitudes que são menos boas para com os angolanos ou com Angola. Então, nesse caso, o MPLA vai usar, ou o governo vai usar, vai dizer que é uma questão de segurança e nós não podemos ter a SIC. Portanto, eu acho que um dos grandes imperativos que Angola precisa é mesmo uma mudança no seu todo. Numa mudança no seu todo. Digo isso porque, afinal de contas, nós percebemos a democracia de uma maneira diferente. E Portugal vem, neste caso, dizer que é uma questão que o governo português, o Estado português, tem que respeitar a atitude que foi tomada, porque existe separação de poder e é uma coisa que não existe em Angola. Então, aí muitas das vezes está a entender o problema que se está a passar nesse preciso momento. Mas eu acho que, pronto, o governo de Angola tomou as suas medidas com base nas emoções e aí está as consequências. Agora eu digo só uma coisa, no meio disso tudo, quem tem vantagem para o contexto atual que estamos a viver são os partidos políticos. Casa CE, porque são os que mais se batem agora para o poder em Angola, Casa CE e UNITA. Tem um trabalho, praticamente também uma ajuda e facilidade para que eles possam concorrer, porque são situações que, se apegarem, vão ganhar vantagem, porque praticamente isso que está a acontecer assenta em cima dos planos eleitorais do MPLA, vai afetar e vai ser contraprodutivo. E tira-se vantagem porque, afinal de contas, tem que se apoiar aqueles que querem o melhor para Angola. Falar assim, em termos gerais, do que concerne a corrupção. A corrupção é um dos problemas que mais afeta a África, tem sido um grande impedimento no desenvolvimento econômico sustentável e outros aspectos positivos que se procura alcançar em África. No nosso caso, Angola, é só irmos para a lista da Transparência Internacional para verem que ponto é que Angola se coloca, está sempre, quer dizer, nos números mais acima. A última vez que eu vi, parece que dos 179, Angola estava a 165, devia ter aqui esses dados comigo, mas acredito que é isso, dos 179 países que figuram na lista, Angola parece que está 165, não tenho bem a certeza, mas é sempre assim, está entre os 10 piores sempre. E vimos aqui várias reportagens, vamos aqui falar de novo da SIC, só mesmo para a gente falar aqui da questão da corrupção em termos gerais. Vimos a reportagem da SIC, não só várias informações que vão circulando pela comunicação social sobre atos de corrupção que vão decorrendo em Angola, praticada pela elite governamental. Como é que a gente vê-se que são muitos dinheiros que vão sair do país, a serem colocados fora do país, saem de Angola e serem colocados em outros países? Como é que os angolanos podem inverter essa situação? Dos líderes angolanos ou daqueles que têm acesso àquilo que é do erário público, àquilo que é de todos, o bem comum, de tirarem da terra e levarem para outras partes do mundo, quando precisa-se. Depois temos que depender de ajudas, de linhas de crédito de outros países, principalmente da China, quando, afinal de contas, quem devia liderar, quem lidera o país, tira o dinheiro que devia ser usado em Angola, é depositado nos bancos estrangeiros. Depois, então, ficamos nessa dependência da ajuda internacional. O que é que tem que se fazer para inverter esse jogo? Bom, para mim, uma pressão na resposta, mas para mim acho que tem que haver mudança total do governo, de toda a superestrutura. Porque o problema da corrupção é um problema estrutural. Não é a mudança deste indivíduo, o isolamento daquele, que vai, de facto, transformar a situação. É um problema estrutural. Só com a mudança total do sistema é que é possível combater, neste momento, a corrupção em Angola. E isto, nesta altura das eleições, sobretudo, é que é importante, de facto, levantar esta questão da corrupção e do combate à corrupção e dos meios em como esse combate se irá fazer. A transformação da Angola, de facto, num Estado democrático.
é fundamental que isto é uma mudança estrutural. Angola não é um Estado democrático, é um Estado autoritário, com concentração de poderes e sem divisibilidade de poderes. Não. Nós temos que ter a divisão dos poderes. Tem que, de facto, haver poderes independentes e não poderes que dependem uns dos outros, mas poderes que sejam capazes de forçar ou reforçar o poder um do outro. O poder legislativo, o poder judicial e, claro, o poder institucional que vai com parte do Supremo e da Presidência da República. Yeah. O Mário quer continuar? Queria só finalizar a última parte que tem a ver com as escolhas, o problema da visita da Ministra da Justiça e a cessação dos canais da SIC de divulgarem informação em Angola, porque não há informação em Angola. A questão aqui não é porque é o português que está com inveja ou é o angolano que está ressentido da relação neocolonial que se estabeleceu entre Angola e Portugal. Por isso, a responsabilidade dessa relação neocolonial é do Estado angolano. Por outro lado, a questão da informação popular é importante porque não há informação em Angola. E a SIC passou a ser a informação, porque ninguém vê o canal da TPA, as notícias da TPA, todo mundo já está cansado. Então as pessoas veem o canal da SIC para poderem ter informação sobre Angola. Porque não há noticiário, não há de facto imprensa em Angola. E nós precisamos de uma imprensa sã, uma imprensa dinâmica, que informe a população e que informe a nação, porque é fundamental para o funcionamento da democracia e do Estado de Direito. E nós não temos o Estado de Direito. E essas são as mudanças estruturais e que é importante agora, em termos de eleições, que as oposições nos venham dizer o que é que vão fazer em relação a isso. E o que é que vão fazer em relação à diversificação da informação. Sim. E a expansão do poder. Mário, que estavas a levantar o dedo, sim. Estava aqui a perguntar como inverter o quadro. Vou minimizar. Sim. É assim, durante esses 10 últimos anos, Angola está passando os piores momentos. Temos as doenças todas de volta, temos a febre amarela, temos malária, todo tipo de doenças que estavam, temos tuberculose. E numa altura que o governo angolano teve dinheiro, o povo do seu lado, eles foram incapazes de mudar a vida dos angolanos. O povo está farto de conversas de gabinetes, Assembleia Nacional, Palácio. O povo precisa de educação, alimentação, habitação, vestuário. Isso é que o povo, e emprego. Isso é que o povo precisa. Então, mas queria deixar uma mensagem para os mais jovens. Somente o trabalho e mudar esse quadro político que está em Angola, que o nosso país está de cabeça para baixo. É a única solução. Mudar tudo, porque em Angola é muito difícil viver em Angola sem estar envolvido na corrupção. É um milagre. Corrupção diariamente. Tens que corromper polícia, tens que corromper para tratar um documento, tens que corromper para entrar na DEFA, tudo. É impossível sobreviver em Angola e não fazeres parte da corrupção. Só o trabalho dignifica o homem, só o trabalho há de mudar e há de trazer o desenvolvimento que nós tanto esperamos, e vamos fazer de tudo e dar a nossa contribuição para que um dia o nosso país saia dessa miséria que o senhor Presidente nos pôs. Republicano, como é que podemos inverter esse quadro? É claro que estamos aqui a falar assim de forma resumida, sucinta, né? Ninguém aqui tem receita, mas na tua opinião, quais são os passos ou o que é que se pode fazer, né, para começarmos a dar
a mudar essa Em primeiro lugar, nós temos que temos que evitar, né, interferências externas, porque às vezes isso atrapalha o nosso relacionamento entre irmãos, né? Como já disse, somos um Estado soberano, temos instituições capazes, né, de resolverem, por exemplo, o caso da corrupção, de desvios, essa coisa toda. Pronto, acho que não é, pronto, temos que ter cuidado, por exemplo, quando vamos entregar, né, o nosso irmão angolano, africano, para ser julgado, por exemplo, num tribunal europeu. Nós estamos num momento de empoderamento, a independência foi só ontem. Então não convém, né, um africano entregar o seu passeio. Nós temos que resolver os problemas internos sem interferências, porque pronto, Portugal, a Europa, pronto, o Oeste, né, em si, eles só estão lá para velar pelos seus próprios interesses. Né? Nós estamos aqui, por exemplo, na Inglaterra, né? O que é que eles fazem? Eles vão bombardear os países dos outros para viverem bem aqui. Causam caos, né? Para eles aqui terem soberania, poderem viver bem aqui. Então, nós temos que seguir exemplos, né, de países, né, que tiram de fora para dentro. Tiram de fora para dentro, não de dentro para fora. Mas o crime foi cometido em Portugal. Sim, está bem. Não, mas estamos a falar da questão com a ajuda dos portugueses. Como inverter o quadro? Então temos que ser um Estado absolutamente soberano, né? Como, pronto, já disseste aquela vez, nós em vez de comprar, por que é que vamos comprar o leite em Portugal, né? Se gastamos mais no transporte, né? Pronto, se calhar pagamos mais taxa, quando podemos comprar na Namíbia aí próximo, ou na África Sul, ou mesmo produzir dentro do país. Exato. Né? Quer dizer, nós não precisamos de Portugal. Sim, mas é isso que nós não precisamos de Portugal para nada. Não estou a ver por que Angola precisaria de Portugal. Não vejo porquê. Então, nós temos que ser um Estado soberano. E agora, para combater a corrupção em si, no geral, né, é claro que tem que haver mudança não só de sistema, mas de mentalidade. Porque nós, angolanos, temos um problema de mentalidade muito séria. Não só o sistema pode mudar, mas a mentalidade, se não mudar, vamos continuar na mesma. Temos que mudar a nossa mentalidade, e a mentalidade muda-se com o quê? Com a educação, né? Com exemplos. Então, e medidas punitivas. E medidas punitivas também, mais dentro do país, não fora. Por exemplo, temos um Tribunal Internacional que até hoje só jogou africanos. Só africanos é que entraram no banco dos réus no Tribunal Internacional. George Bush e o Tony Blair, quando foram no Iraque, mataram milhares de crianças. Não foram no Tribunal Internacional. Agora não tem história do Tribunal Internacional. Sim, não, é só isso. Então temos que ter cuidado quando vamos entregar o nosso irmão porque cometeu num tribunal do opressor de ontem, que são os portugueses europeus. Então temos que resolver os problemas internos. Então, porque nós sabemos, temos que ter em mente. Sim, mas como é que o republicano, como é que nós vamos resolver? Só o quê? Estás a referir ao Manuel Vicente de ser entregue aos europeus para ser julgado. Mas quando nós, os angolanos, nos apercebemos que há elementos, indícios fortes de que cometeu-se crimes relacionados com a corrupção, como é que nós temos que fazer para acabar com inverter este quadro? Tem que haver mudança de sistema, né? Os tribunais, tem que haver a separação de poderes, em primeiro lugar, né? Porque pronto, a judiciária tem que estar totalmente separada do poder executivo para poder agir de uma maneira imparcial. Como, por exemplo, no caso de desvios, né? Essa pessoa for chamada, se houve desvios de Angola, de Angola para Portugal, o dinheiro saiu de Angola. Portugal, pronto, reportou, né? Mas o dinheiro saiu de Angola, então houve desvio. Então tinha que haver um tribunal nacional para lidar com esse tipo de assuntos. Então tem que haver totalmente mudança de sistema e mentalidade para que nós possamos resolver os problemas internos sem interferências externas. Como é que inverteríamos esse quadro? Este orgulho nacional, o orgulho africano é importante. Realmente é importante. Porque senão vamos ficar numa escravidão moral em relação à Europa, que a gente não quer. Mas, infelizmente, haverá alturas que nós teremos que abdicar desse orgulho africano. Porque a questão é,
Se nós temos que julgar os nossos maus, nós africanos, mas não o fazemos, porque também somos maus. Quer dizer, não há quem possa julgar porque não está impune. É claro, temos que ter a coragem de aceitar que quem está, pelo menos num fórum, numa circunstância de fazer a justiça, mesmo que seja o ex-colonizador, etc., faça. Ali não há outra hipótese. Porque é melhor que se faça alguma coisa com aquele que faz do que não se fazer nada com aquele que devia fazer. Os africanos não fazem justiça, meu irmão. Este é o problema. Quer dizer, e ficar naquela situação, eu não vou julgar o meu irmão porque é feio. Pois o que é que vai parecer? Eu até vou, quer dizer, a vergonha dele vai ser a minha vergonha, então não faço nada. Bem, continuam as coisas. Atenção, temos é que ter cuidado com isso. E muitas vezes esse tipo de pensamento emerge, quer dizer, acaba por defender uma postura perversa. Quer dizer, de um nacionalismo, do orgulho africano que só está a estragar as coisas. A gente não está a dizer, não pretendemos, nem pouco mais ou menos, que sejam os europeus a continuar a resolver os nossos problemas. Não. Temos bem atenção a isto. Temos a consciência de que nós precisamos de ir pelos nossos pés, não é? De ter exatamente a possibilidade de desfrutar aquilo que nos toca, seja a terra, as condições, as riquezas, enfim, tudo aquilo que nós temos e que faz parte do globo, e não na circunstância em que a gente sabe que o Ocidente, a Europa, portanto, os ex-colonos tiram partido. Sabemos disso. Mas é preciso ter atenção que esta situação não pode ser contraposta com aquela posição férrea. Assim não, nós não aceitamos nada que venha do outro lado. Se a gente não faz aquilo que temos de fazer, pelo menos para comatar um mal nosso, e são os outros que nos colonizaram, que vão amenizar um pouco, mesmo da forma, às vezes, um pouco ambígua, bom, pelo menos deixemos que coisas assim. Quer dizer, temos é que depois fazer aquilo. E aí seria um atestado de incompetência a todos nós. Não, estou de acordo. Nós ficamos sim, nós nos colocamos numa situação de... Sim, o problema é que, aliás, o mal, a forma como os africanos acabam por se desviar com a corrupção, com o enriquecimento, etc., em detrimento, em prejuízo dos seus povos, é exatamente mais pela ganância e pela a tendência de querer imitar os ex-colonizadores do que o contrário. Quer dizer, e muitas vezes isso serve como razão para dizer que não se desenvolvem. Porque o ex-colonizador nem sempre aproveita essa circunstância, aproveita essas fraquezas do colonizado. O colonizado tem a fraqueza de ter muitas coisas que não tinha quando era colonizado. É um momento de empoderamento. Então ele vai repetir aquela situação. E nós vemos no caso de Angola. Por exemplo, os portugueses eram aqueles que mandavam, eram os que eram os patrões, as donas de casa, etc. E normalmente os angolanos eram aqueles que ficavam a servir, e sabemos que nas classes mais pobres eram aqueles que serviam, os criados, etc. Hoje há uma postura que imita, de certa forma, o mas é pouco humilhante. É pouco humilhante. Eu prefiro Angola agora como está, né? Do que estamos a ser sim, mas se calhar será muito mais ofensivo para mim estar a explorar o meu irmão do que o indivíduo que é estranho explorar um indivíduo que não tem a ver com ele. Não, dói mais. Quando é por racismo, dói mais. Quando é por racismo, dói mais. É mais doloroso. É mais doloroso com o racismo. Que nós que viemos para libertar, é mais doloroso. Acabemos depois por estar. Não, mas a questão não é de racismo. É racismo, é mais doloroso com o racismo. Não, mas a questão não é de racismo, entenda bem. Aqui a questão eu tenho uma responsabilidade moral grande em relação àquele que me pertence. Então, o mal
que eu devo evitar é muito mais exigido a mim do que o indivíduo De fora. de fora. Sim, eu concordo nessa parte, É nesse aspecto. Nós mas não nos mas- podemos proteger a nós de próprios. preferência agora Angola começando no tempo da escravatura. Não há comparação possível. Bem, nós estamos o debate Eu tá acho, bom, mas não, eu acho que vou ter que, estamos praticamente vou ter que passar para o Gica, temos 2 minutos, Gica, Paulino, tem que ser mesmo sucintos, para darmos últimas considerações, porque o tempo está mesmo, estamos quase sem tempo mais para continuarmos aqui a debater, valia a pena que a gente continue, seria bom que a gente continuasse, mas temos mesmo que, tem que ser mesmo sucintos, porque senão, olha, vai ter que ser cortado no meio, Gica. Como é que podemos inverter a situação? Pronto, mas pegando numa das obras de Dambisa Moyo, e quando ela fala dos agentes da mudança, portanto, os agentes da mudança seria o regime político atual em Angola trazer mudança, mas infelizmente este regime político nem é capaz de trazer democracia, porque tivemos até no dia 4, uma coisa assim do mês passado, o grupo de angolanos que saiu para ir manifestar, exato, no dia 24, e aconteceu o que aconteceu. Portanto, eu acho que os nossos líderes em Angola, principalmente para os que vão concorrer para as presidenciais para o próximo ano, têm uma tarefa muito forte. A tarefa é, pura e simplesmente, têm que ser claros e não podemos só viver do blá blá, mas têm que atuar, porque quando você diz que já identificamos que estamos a fazer negócios com empresários bandidos e gatunos, e o mal que nós temos na nossa sociedade é a corrupção, começa a apresentar essas pessoas, começa a prender essas pessoas para que os mais novos, que é a maioria em África, que são os mais jovens, comecem logo a crescer com uma cultura de dizer quem rouba vai para a cadeia, antes que isso não vai nas mãos de pessoas que nos colonizaram e passamos a viver uma vida confusa. Então, nós precisamos mesmo, e isso que está aqui é um grupo de pessoas que fala sobre a mudança e que quer a mudança. Então, nós, os agentes da mudança, temos que continuar com as nossas tarefas e, acima de tudo, para que as coisas mudem. Paulino. Eu preferiria ser colonizado que ser oprimido pelos próprios irmãos, só concordando com Cota Santos, não obstante as razões raciais e que fosse necessário. Dizer, para responder à pergunta, o que é que temos que fazer? Eu me apego uma vez mais, quase me dou por ultrapassar, me apego uma vez mais pelas palavras do Gica, não, nesse caso o novo candidato à presidência, João Lourenço. Sim, sim. Mr. J. Law fez um discurso bonito sobre a corrupção, um espetáculo. Por acaso não passou de ser um espetáculo, porque falou da impunidade. Ele mesmo encontrou a solução para terminar com a corrupção. Eu estava a conduzir e eu via aí o homem a falar, parecia até um anjinho. E ele falava da impunidade, e eu creio que esse é o problema. Temos que terminar com a impunidade da corrupção em Angola. E temos uma grande oportunidade de ouro aqui, concordando com o Mano Tetemba. A oportunidade de ouro é que, nesse caso, João Lourenço se reafirmasse agora no que disse, não é? E, nesse caso, abrir um processo interno, concordando com o republicano, abrir um processo interno contra Manuel Vicente. Portanto, ali estaria dando ênfase às suas próprias palavras sobre a impunidade, não é? Não simplesmente falar de corte de relação quando as evidências estão aí que Manuel Vicente é gatuno. Não é? Essa é a palavra dela. Nesse caso, não esqueça o que vai dizer, Paulino. Então, também com aqueles que foram visados nesse documentário que a SIC apresentou. Totalmente. Temos uma oportunidade de ouro e Portugal ajudou-nos a encontrar esses ladrões. Não é assim? Está na mão. Agora, é o momento de João Lourenço se reafirmar e confirmar as suas palavras. Portanto, quando se fala de impunidade, quem está a falar dos professores? Não, mas ele ainda não tem... Não, mas tipo, você não é presidente. Ele ainda não tem poder para... Não se trata. Esse é o problema. Esse é o problema quando contamos com o Presidente da República. O Presidente da República é que tem que tomar decisões judiciárias. Está a perceber? É ali onde temos o problema. Portanto, temos que fazer essa diferença. Mas João Lourenço falou da impunidade. Portanto, pode voltar a falar. Pode voltar a falar e construir um pouquinho mais do que ele falou da impunidade, nesse caso. Claro, chamar a atenção ao tribunal, chamar a atenção ao tribunal para abrir um processo interno contra o seu companheiro ladrão.
Mas não é assim. Então, quando ele fala da impunidade, está a falar dos professores, está a falar das caminhoneiras, está a falar dos taxistas. É isso que me dá a entender. Portanto, se eu quero falar da impunidade realmente para resolver o problema, essa é a única forma de reverter o quadro. E seguirmos as palavras de Dom Lourenço, se forem verdades. Bem, e com as palavras aqui do Paulinho que fica, chegamos ao final de mais um debate Fala Mongolé. Como sempre, na nossa recomendação é que se subscreva-se ao nosso canal, deixe aí os seus comentários. Estaremos de volta na próxima edição. Não perca que a próxima edição vai ser uma edição forte. Não vale a pena aqui adiantar o título, mas para além aqui do pessoal que está aqui na mesa, teremos muito mais convidados. E bem, só nos resta mesmo dizer bye bye e até a próxima. Obrigado. Simplesmente para acrescentar, porque ali na mesa de debate tínhamos que ser breves e precisos para dar oportunidade aos outros manos. Mas eu queria realçar um pouquinho mais e talvez elaborar naquilo que eu tentei dizer, que tenho uma certa admiração por Jorge Chicote. Portanto, me parece, em muitos anos, talvez nos meus tempos de vida, Jorge Chicote representa a intelectualidade na governação de Angola. E pela primeira vez creio que falha de uma forma grave e irresponsável, e coloca até interdito não só o seu intelectual, mas também a sua carreira na arena internacional, né, que era admirável, e ele admirar até agora. Espero que corrija esse pequeno pormenor, porque dá uma impressão que está a se deixar levar pelas emoções, e na qualidade de eu, como político, diplomata, na sua categoria, eu creio que tinha que ser mais profissional. Tinha que ser mais profissional e pensar em Angola pela primeira vez. Pela primeira vez, Jorge Chicote deveria atuar como conselheiro dos opressores em Angola, principalmente nessa situação com Portugal. Portugal é um Estado de Direito. Portugal tem os poderes separados, portanto, eu digo que aconselho de forma alguma o envio de Manuel Vicente, mas que tenha muito cuidado na ruptura das relações com Portugal, porque temos muito a perder, logicamente Portugal também, mas não é a altura em que estamos a crescer que devemos deixar Portugal a um lado, né? Devemos ter Portugal como aliados principal, devemos criar Portugal como uma aliança positiva nessa arena internacional, e isso é uma vez mais responsabilidade de Jorge Chicote como a cabeça das relações internacionais. Talvez não tenha muito poder, como em Angola é típico, tudo é pelo José Eduardo, mas atua como conselheiro, não é? Essa é a minha pequena chamada de atenção, e uma vez mais reitero que eu tenho uma certa admiração por esse senhor, e eu creio que deve fazê-lo bem desta vez, não é? Sem marginalizar Portugal. Nesse caso, vermos a questão do Manuel Vicente. Eu não tenho provas para acusá-lo, desde logo, mas temos que fazer alguma coisa. Portanto, um dos pontos que eu iria me apegar e que a gente se calhar não falou é como combater a corrupção dentro das instituições do governo. Portanto, é inadmissível e é inaceitável que esse pleno tempo, quando se fala de corrupção, a gente dá aqui vários exemplos. Por exemplo, um indivíduo que viveu 3 anos em Angola, quer sair de Angola para vir para aqui, tem que autenticar, por exemplo, um documento, e tem que ir nas relações exteriores. Quando você entrega o documento à trabalhadora no guichê, espera que esse documento venha ter consigo. Vem um outro indivíduo com o seu documento dizer que é um micheiro e que tens que pagar uma gasosa nele para poder então o teu documento ir avante. Isso é corrupção dentro das instituições do Estado. Portanto, temos que entender que o Estado é muito bom, mas o Estado também pode ser muito mau. Então, o Estado tem que corrigir primeiro a corrupção dentro dele, para poder então depois vir aqui fora falar de exemplo, falar de moral, e para ter então uma capacidade concisa. Se não for assim, então estamos a falar do falecimento ou do Estado falhado. Falava-se da questão de como contornar a situação, como é que a gente pode fazer para que se opere a mudança. Eu repetia aquilo que disse a nossa compatriota Teresa. É uma mudança total em relação à estrutura. Quer dizer, e diria mais, como disse o nosso compatriota republicano, a mentalidade. Mas é claro que isto começa exatamente pela a mudança profunda em relação ao sistema que está a vigorar.
E a partir daí depois começa-se a implementar toda uma série de aspectos que levarão a que se ponha depois em movimento uma mentalidade nova, porque a situação é profunda, porque quanto mais enraizado, quanto mais profundo vai ser uma tendência, e principalmente aquela que vai havendo, que depois acaba ser uma coisa quase cultural, é claro que isso implica que o trabalho de mudança seja quase do tipo de uma cirurgia assim, profunda também.